Ken era um completo solitário que vivia uma vida sem propósito até ser acidentalmente transportado para outro mundo como um herói com magia de cura rara. No entanto, quando uma Muscle Mommy ouve falar disso, ela o sequestra para treiná-lo a se tornar um curandeiro excêntrico que pode curar aliados tocando-os e derrotar inimigos com seu Ding-Dong. Tudo começa com Ken sonhando em ter uma vida mais legal quando de repente começa a chover. Ele rapidamente procura abrigo no galpão, onde é recebido pelos dois alunos mais populares, Suzune e Kazuki, que educadamente oferecem compartilhar seus guarda-chuvas com ele. Isso surpreende Ken, que havia assumido que tanto Kazuki quanto Suzune seriam idiotas de coração frio, já que não são apenas bons alunos, mas também famosos, ao contrário dele. Enquanto começam a caminhar juntos, Ken começa a se dar bem com os populares, percebendo que eles são, na verdade, muito humildes e tranquilos. Nesse momento, Kazuki e Suzune ficam confusos ao reclamarem de ouvir um som de sinos tocando. Tentando ouvir os sinos também, Ken tenta se aproximar deles quando de repente um círculo mágico se abre, transportando-os para outro mundo. Lá, eles são recebidos pelo Rei Luyod, o governante de Linger. Ele pede desculpas por causar-lhes inconveniência, mas revela que foram convocados para se tornarem os heróis que Linger precisa, já que foram atacados pelo Rei dos Demônios. Ken está visivelmente abalado pelos acontecimentos, mas então ele se vira para olhar Suzune, que parece animada. No entanto, Kazuki fica bravo e exige ser teleportado de volta para o Japão. O rei, infelizmente, revela que a teleportação só funciona uma vez, o que enfurece ainda mais Kazuki, até que Luyod se ajoelha diante dele envergonhado, prometendo que encontrará uma maneira de enviá-los de volta para o mundo deles. Quebrando o silêncio, Suzune pergunta ao rei por que ele os chama de heróis quando não sabe nada sobre eles. Seu conselheiro Real Wellesley responde que o ciclo de invocação é projetado de forma a selecionar apenas indivíduos realizados. Quando ela aponta que os heróis escolhidos devem ter ouvido sinos, Ken afirma sem expressão que não ouviu nada, o que significa que ele nunca deveria estar aqui. Naquele momento, Ken percebe que ele é apenas Ken. Wellesley então chama para o jogo testar sua afinidade mágica. Suzune descobre que tem afinidade com magia de trovão, enquanto Kazuki descobre que pode usar magia de luz. Finalmente, quando chega a vez de Ken, a bola mágica brilha com uma luz verde. Horrorizado, Wellesley arrasta Ken até Luyod, revelando todo o assunto para ele. Depois de aprender tudo, Luyod também é tomado pelo medo e enfatiza que Ken deve ser enviado para longe de Linger antes que seja descoberto por aquele que não deve ser nomeado. Confuso, Ken se pergunta se Voldemort está atrás dele quando a porta se abre e um vilão chamado Rose entra assustando todos, inclusive o rei. A sala inteira fica em silêncio enquanto Rose olha para Ken e se apresenta sem emoção como a líder da equipe de resgate. Apesar de estar intimidado por ela, Ken se perguntou se ela cederia antes da anaconda em suas calças. Assim que Rose está saindo, Ken pergunta a Luyod e Wellesley por que o círculo mágico brilhou verde. Rose para no meio do caminho e diz a todos que vai levar Ken com ela, mas Wellesley age mais rápido colocando-o em uma bolha protetora e enviando-o para longe. No entanto, isso não impede Rose, que se torna o Usain Bolt e agarra Ken, anunciando a todos que vai levar Ken com ela e transformá-lo em um curandeiro completo. Mais tarde, Wellesley revela a Kazuki e Suzune que Ken é um curandeiro, o que é extremamente raro. É por isso que ele trabalhará com Rose, que é outra curandeira. Suzune observa que isso não parece um problema até Wellesley revelar que os métodos de treinamento de Rose são extremamente brutais e difíceis. Em outro lugar, Rose leva Ken para sua nova casa, onde ele é recebido por um grupo de subordinados feios de Rose. Ao ver Ken, eles tentam intimidá-lo dizendo que ele está morto. Rose os chuta e revela a Ken que esses caras não são curandeiros, mas desempenham um papel importante na equipe de resgate, pois na guerra, eles trazem os feridos de volta ao acampamento. Com isso, ela anuncia que o treinamento começa amanhã, o que só faz Ken estremecer. Quando amanhã chega, Ken vê um dos capangas de Rose, Tong, dormindo, fazendo-o perceber que ele realmente está em outro mundo. Nesse momento, Ken recebe a visita de Suzune e Kazuki, que expressam sua preocupação ao vê-lo. Ken sorri ao perceber que os alunos populares o consideram um amigo, até se lembrar que seu treinamento com Rose começará hoje. Vendo-o cheio de pavor, Suzune assegura-lhe que, se ele conseguiu sobreviver à aula de matemática, pode facilmente sobreviver a qualquer coisa que Rose tenha planejado para ele. Com isso, ela revela que ela e Kazuki também começarão seu treinamento. Após um longo silêncio, Kazuki de repente agarra o ombro de Ken, afirmando que fará o seu melhor, o que faz Suzune e Ken sorrirem com seu entusiasmo. Enquanto eles saem, Ken percebe que se ajustar a este mundo deve ser mais difícil para um Chad como Kazuki, já que ele estava prestes a se tornar o rei do baile. Nesse momento, Rose coloca a cabeça para fora e pergunta se os heróis já foram embora. Ao vê-la, Ken fica mais reto do que o poste no qual sua mãe dança. Ele se curva de medo, o que leva Rose a revelar friamente que isso não é uma prisão e ele não precisa agir como um bobo para agradá-la. Depois disso, ela joga um diário nele e diz a Ken que sempre que sentir falta da mamãe, ele pode chorar sobre isso para querido diário. Algumas horas depois, Ken encontra Rose para começar seu treinamento. Ele se lembra de como Tong e os outros Smash Bros disseram que treinar com Rose seria super difícil, mas por enquanto tudo parece perfeito. Rose então ordena que ele libere a mana em seu corpo.
Quando ele falha, Rose joga um livro nele e diz ao perdedor analfabeto para ler. Para a surpresa de Ken, ele consegue compreender a língua de Lingur, o que leva Rose a revelar que os heróis de outro mundo têm essa habilidade desde o início. Ela então mostra a ele como o território do Rei Demônio está bem em frente a Lingur, o que torna o reino deles um alvo fácil. Nos 2 dias seguintes, Rose ordena que Ken corra como se fosse pai de 4 filhos, mas quando suas pernas não aguentam mais, Rose o chama de lixo. Ela também cura seus músculos para que ele possa se tornar um com o vento novamente. No 4º dia, Ken treina com o resto dos capangas para parecer bonito pela primeira vez na vida. Para seu desgosto, até os NPCs o superam, o que o deixa extremamente amargo. No 7º dia, Ken corre, mas mesmo assim Rose não está satisfeita com ele, então ela o chuta. Depois de ser chutado e espancado por alguns dias seguidos, Ken percebe que Rose deveria ser chamada de Cacto, já que ela é espinhosa. Ele também consegue liberar um pouco de luz curativa que usa para se curar após receber ferimentos de Rose. Graças ao seu novo poder, Ken começa a correr sem reclamar porque no momento em que se cansa, ele usa a luz de cura para curar seus músculos. No entanto, ele também se pergunta se conseguirá alcançar o nível de Kazuki e Suzune se tudo o que faz é correr. No dia 11, Rose faz Ken treinar a parte superior do corpo para que ele possa ter bíceps atraentes. Durante o treino, Rose pergunta se ele sabe por que ela está fazendo-o treinar seu corpo tão intensamente. Quando Ken permanece em silêncio, ela revela que é porque quer que ele fuja do inimigo o mais rápido possível, pois, no campo de batalha, ele precisa não apenas salvar a si mesmo, mas também ajudar seus aliados feridos. Ao ouvir isso, Ken se concentra mais em fazer seu treinamento. Eventualmente, chega o dia em que seu corpo está preparado para todas as corridas e exercícios de parte superior do corpo, então Rose o faz treinar com pesos. No dia 14, Ken chega ao refeitório e descobre que Tong comeu seu almoço. Furioso, ele o persegue como um cachorro de rua, apesar de estar usando uma placa de pesos. Uma semana depois, Suzune e Kazuki chegam para encontrar Ken. No entanto, quando o encontram se exercitando, ficam instantaneamente chocados. Para levar Ken ao limite, Rose adiciona 2 blocos de peso em suas costas, e quando o vê fazendo flexões perfeitas, ela diz que ele está finalmente se tornando um homem com quem ela gostaria de procriar. Enquanto isso, Suzune fica molhada ao ver o bíceps de Ken bombear. Kazuki, por outro lado, está preocupado com o bem-estar dele. De repente, o guarda real que acompanha a princesa e os 2 heróis agarra Rose pela gola. Sigus argumenta furiosamente que ela está destruindo a mente e o corpo de Ken. Calmamente, Rose diz a Sigus que ele pode enfiar sua moral, pois ela será quem decidirá como treina Ken. Afinal, ele se tornará seu braço direito. Todos presentes no local, incluindo Ken, ficam surpresos enquanto Rose continua revelando que Ken tem um fogo que o impede de desistir. Isso o torna um ajuste perfeito para seu aliado mais confiável. Com isso, ela diz a Ken para relaxar com seu amigo enquanto ela lida com o velho Sigus. Seguindo as ordens, Ken leva Suzune e Kazuki a um prado onde descobre que Sigus é na verdade o cavaleiro mais forte do reino que comanda o exército de Lingir. Sua atenção então se volta para a princesa que rapidamente se apresenta como Celia. Depois de um tempo, Kazuki pergunta a Ken se ele costuma ter treinos intensos. Para sua surpresa, Ken revela que o treino de hoje foi super leve. Quando ele pergunta sobre o treinamento dele, Kazuki informa que embora o treinamento em si seja difícil, bem, ela garante que eles estejam bem descansados e cuidados. Ken fica feliz em ouvir isso, afirmando que é Rose quem é uma maníaca brutal. Por algum motivo, ao ouvir isso, Kazuki se torna apologético e diz a Ken que sente muito. Antes que ele possa perguntar por que está agindo como um estraga-prazeres, Suzune tenta provocá-lo levantando sua camisa quando Kazuki pergunta se é difícil para ele. Ken admite que é, e ele queria fugir no começo, mas agora está começando a gostar do treinamento. Satisfeito com a resposta dele, Kazuki decide treinar mais intensamente do que antes. No dia seguinte, Rose diz a Ken que eles vão sair. Sem esperar por ele, ela diz a um jovem cavaleiro chamado Thomas para abrir o portão, pois quer mostrar a Ken o que há do lado de fora das muralhas. Tendo visto Attack on Titan, Ken fica nervoso. Logo eles chegam a uma floresta que é famosa pela atividade de monstros. Sem pensar 2 vezes, Rose joga Ken em direção à floresta, dizendo-lhe para caçar alguns ursos para ela. Enquanto Ken voa, ele percebe que nunca vai receber um carinho especial de uma garota feroz, graças a Rose e seu método de treinamento ortodoxo. Felizmente, ele se lembra de que agora pode ativar a luz de cura, então ele a usa e se salva de ser esmagado. No entanto, agora na floresta, Ken se preocupa em capturar um grande urso. Ele tenta animar-se, assegurando a si mesmo que pode facilmente derrubar um urso agora que tem abdômen definido. No entanto, no momento em que vê o urso, ele começa a correr como se sua vida dependesse disso. Depois de correr como o cara do Temple Run, Ken decide enfrentar seu inimigo de frente. Ele desafia o urso a vir para cima dele, mas o urso chama seus amigos, o que faz Ken correr novamente. Para salvar sua pele, Ken mergulha na cachoeira e chega em segurança à margem. No dia seguinte, ele começa sua caça a um grande urso pardo novamente. Desta vez, ele se determina a aprender mais sobre seu inimigo.
então tenta descobrir o esconderijo do urso. No entanto, enquanto procura a toca do urso, Ken se depara com um coelho ferido. Notando como ele é fofo, Ken rapidamente usa sua luz de cura para curar o pequeno, e para sua surpresa, o coelho começa a segui-lo. Ele tenta mandar o fofinho embora, pois não quer que ele se machuque durante sua caça ao urso, mas o coelho se recusa e continua atrás dele. Mais tarde, Ken percebe que o coelho quer mostrar onde está o grande urso como forma de pagamento. Alguns segundos depois, Ken encontra a toca graças ao coelho. Ele percebe os ursos dormindo juntos, fazendo-o perceber que os ursos se movem em grupo. No terceiro dia, Ken encontra companhia no coelho, e juntos eles mantêm um olhar atento sobre os ursos. No dia seguinte, Ken se contorce de dor, percebendo que a água do lago que ele estava bebendo provavelmente estava cheia de xixi de monstro. Felizmente, seu novo amigo o guia até um lago que contém água limpa. Enquanto Ken bebe dela, ele nota o coelho parecendo assustado. Antes que ele possa perguntar o que está errado, o coelho pula em uma árvore e sinaliza para Ken se juntar a ele. Quando ele faz isso, os olhos de Ken se arregalam ao ver uma anaconda gigante deslizando pelas árvores. Apesar de nunca ter lido sobre essa criatura antes, Ken chega à conclusão de que essa cobra quer sangue. Alguns dias depois, Ken continua observando a família de ursos como de costume. No entanto, ele começa a achá-los fofos, até se lembrar de que, sem derrotar o grande urso, não pode voltar para casa. Então, ele decide desafiar o urso amanhã. No dia seguinte começa a chover, e o novo amigo de Ken implora para ele não ir caçar hoje. Suspirando, Ken diz ao pequeno que vai esperar até a chuva parar. Assim que a chuva cessa, Ken caminha decidido em direção à toca do urso, apesar da discordância do amigo. No entanto, no momento em que chega à toca, ele encontra toda a família de ursos aniquilada. Ken fica nervoso, percebendo que Rose provavelmente vai chutá-lo por deixar outra pessoa roubar sua presa. Ele então nota as marcas de mordida nos ursos falecidos e chega à conclusão de que deve ser obra daquele verme gigante. Quanto mais ele estuda os corpos, mais Ken percebe o quão perigosa a cobra realmente é, já que eliminou os ursos apenas por diversão. De repente, o último filhote restante chega à cena e encontra seus pais mortos. Enquanto ele chora, Ken pensa em como teve que endurecer seu coração para apaziguar Rose, mas é tudo em vão. Quanto mais ele ouve o filhote chorar, mais determinado Ken fica a derrubar aquela cobra monstruosa. Enquanto isso, Suzune e Kazuki chegam para ver como está o amigo, apenas para descobrir que ele está treinando na Floresta Escura por 10 dias inteiros. Kazuki fica preocupado, o que não passa despercebido por Suzune, então ela o tranquiliza dizendo que Ken é como uma barata e sobreviveria a qualquer coisa. De volta à floresta, Ken treina como Muhammad Ali para seu confronto com a cobra. Ele pede ao coelho para mostrar o esconderijo do monstro e depois ordena que ele corra no momento em que começar a lutar com ele. O coelho concorda e leva Ken até a cobra, e para sua surpresa, ele encontra o filhote lutando contra a cobra pelo que ela fez aos seus pais. Ken estremece ao ver a cobra, mas no final das contas, percebe que ela ainda não é tão assustadora quanto seu treinador. Então ele endurece sua coragem e avança contra a cobra, conseguindo cegá-la em um olho. Para desespero de Ken, o ferimento não impede a cobra de morder seu braço. Gritando de dor, Ken usa luz curativa e força seu corpo a apunhalar na cobra apesar de tudo. Assim que o monstro solta seu braço, Ken fica tonto, percebendo que foi envenenado pelo veneno da cobra. Ken chama a cobra de trapaceira e diz que ela não venceu, já que agora ele sabe como se curar do veneno. Com uma determinação renovada, Ken avança contra a cobra novamente. Desta vez, o filhote ajuda e juntos eles conseguem finalmente derrubar a besta. Enquanto Ken recupera o fôlego, tentando estabilizar seu corpo, ele recebe carinho do filhote quando, de repente, a cobra se levanta novamente. O filhote, preocupado com Ken, tenta arrastá-lo para longe, enquanto Ken encara a morte de perto. Ele se despede de seus amigos e então xinga Rose em voz alta quando, de repente, ela chega e manda a cobra direto para o inferno. Surpreso, Ken pergunta por que ela está aqui, e Rose revela orgulhosamente que o coelho com quem ele tinha feito amizade é na verdade o animal de estimação dela, Kukuro, que revelou tudo para ela. Ela também diz a ele que sempre estava observando-o, mas até ela ficou surpresa ao ver a cobra monstro. Ken, curioso, pergunta se ela conhece a besta, e Rose informa que a cobra foi criada pelo exército do Rei Demônio, e até o cavaleiro mais forte, Sigus, falhou em eliminá-la. Ouvindo isso, Ken xinga Rose por enviar um novato como ele para uma floresta perigosa, o que deixa o filhote de urso pardo irritado em seu nome. Vendo isso, Rose sorri e diz ao filhote que a partir de agora ele tem um mestre. O filhote concorda, coloca Ken em suas costas, mas Rose decide mostrar quem manda e os coloca todos em suas costas. Ela diz a Ken que ouviu ele chamá-la de gorila feia, então é melhor ele se preparar para a punição esmagadora de nozes mais tarde. Depois de um tempo, Rose elogia Ken por passar no teste dela, revelando que os 2 curandeiros que ela tinha no início falharam. Com isso, ela diz para ele se preparar, o exército demoníaco está vindo. Ken pergunta a Rose se ela tem certeza de que uma guerra começará em breve. Rose afirma, revelando ainda que ele estará na linha de frente com ela, curando os feridos. Aterrorizado, Ken pergunta por que Tong e os outros NPCs não estão na linha de frente. Rose afirma que, embora haja outros 2 curandeiros, eles estarão estacionados com Tong e o resto em outro lugar.
Abalado pelas notícias, Ken admite que não é tão forte quanto ela, fazendo Rose anunciar que ele precisa se tornar forte no pouco tempo que lhes resta. Enquanto isso, no castelo do Rei Demônio, um cavaleiro leal informa seu rei que os preparativos para a guerra estão quase terminados. O Rei Demônio friamente diz à cavaleira que, se ela não vencer em seu nome, será punida por ele. A cavaleira, Amila, assegura ao Rei Demônio que fará o seu melhor, o que o agrada. Saindo da sala, Amila respira aliviada quando o médico demônio chega, zombando dela por estar nervosa, apesar de ser a honrada terceira comandante do exército. O esquisito chamado Hiriluk provoca ainda mais Amila, tornando sua paixão por ela muito óbvia. Para chamar sua atenção, Hiriluk diz a Amila que está quase terminando de criar o mais novo protótipo de monstro feito por demônios, e pergunta se ela quer ir com ele ao porão. Amila, sendo muito atraente, segue Hiriluk, que orgulhosamente mostra o protótipo de monstro chamado Baldinak. Acontece que Baldinak é a réplica exata da cobra que Ken e Rose caçaram. Amila também aponta que ele não é criativo o suficiente, o que irrita Hiriluk, que fala sobre Baldinak ser muito mais forte que seu predecessor. Amila, agora desinteressada, diz a Hiriluk que espera que ele não a decepcione, pois ela quer destruir toda Lingir. Sorrindo, Hiriluk pergunta se ela está falando sobre os sequestradores, o que a faz ranger os dentes de raiva. Ela afirma que odeia os sequestradores mais do que tudo, pois eles levam os feridos para longe, antes que ela possa vender seus órgãos na Dark Web. Mas mais do que seu ódio pelos sequestradores, ela detesta a líder deles, Rose, que cura todos no local e ainda consegue lutar muito bem, algo que Sakura Haruno só pode sonhar, danos emocionais. Emotional, damn it! Depois de sentir a amargura de Almila, Hiriluk avisa que ela não pode ir atrás de Rose, já que ela estará comandando o exército. Almila suspira, dizendo que sabe, e é por isso que enviará o demônio conhecido como o Cavaleiro Negro para caçar Rose. De volta a Lingir, Ken abraça seu travesseiro, grato por estar de volta à sua cama. Mais tarde, ele verifica seu animal de estimação e traz comida da cafeteria para ele. Quando vê Kukuru, Ken faz beicinho e diz que ele o fez de bobo, assim como seu ex fez. Para manipulá-lo novamente, Kukuru faz sua melhor cara fofa, na qual Ken cai mais uma vez. No final, Kukuru vence e ganha um petisco de Ken. Vendo isso, o filhote de urso diz para ele alimentá-lo também, o que ele faz. Mas então Ken percebe que ele também precisa de um nome, então ele o chama de Blurin. Rose ouve o nome e diz a Ken que ele é tão ruim com nomes que ela tem certeza de que seus futuros filhos serão intimidados. Ignorando-a, Ken permanece orgulhoso até que Rose revela que o rei permitiu que ele ficasse com Blurin, mas ele deve ganhar seu sustento. Ao ouvir isso, Blurin fica apavorado, o que deixa Rose feliz, já que ele não pode chamar seus pais para ela. Ken tenta desviar a atenção e pergunta o que ela quer que Blurin faça. Então Rose diz a Ken para carregar Blurin nos ombros, imaginando que é uma pessoa ferida. Isso o ajudaria a ganhar perspectiva de um cenário real no campo de batalha. Com isso, ela grita para ele correr, e Ken começa a correr. No entanto, desta vez, ele está mais confiante do que nunca, pois pensa que só precisa gerenciar sua mana e ficará bem. De repente, Tom se aproxima dele, e então os outros se juntam rapidamente. Confuso, Ken pergunta o que eles estão fazendo com que os NPCs revelem que estão simulando o campo de batalha, já que não será fácil salvar a si mesmo e seus aliados feridos no caso real. Uma hora depois, Ken enfrenta bombas de mau cheiro projetadas para desorientá-lo. 4 horas depois, Ken começa a se sentir estranho e cai no chão. Enquanto descansa, Ken observa para si mesmo que pensou que duraria mais do que apenas 4 horas quando Rose chega, e revela que ele precisa lembrar que os humanos sentem todos os tipos de emoções como exaustão, medo e nervosismo no campo de batalha. Essas emoções também têm um impacto no corpo, muitas vezes desacelerando-o. Quando Ken pergunta o que deve fazer, Rose diz-lhe para construir força mental para não vacilar diante do medo. Assim que termina de curá-lo, ela diz a Ken que ele precisa correr em Castletown com Blurin nas costas. Seguindo as ordens, Ken retoma seu treinamento, chamando a atenção dos moradores da cidade enquanto eles sussurram sobre Blurin. Ken suspira, sabendo que eles têm medo de um urso azul, conhecido como um monstro. No entanto, as pessoas rapidamente percebem que Ken é um dos heróis, o que lhes permite relaxar. Enquanto isso, Blurin acorda de seu sono e diz a Ken para comprar as frutas que ele tinha antes. Ken para em uma loja de frutas e pergunta à senhora idosa sobre a fruta, e ela revela que se chamam Peflis, uma especialidade de Lingir. Ele então pergunta a Milf por que todos estão tão relaxados quando ele está literalmente carregando um monstro nas costas. A Milf sorri e diz que todos sabem que ele é da equipe de resgate, pois está vestindo aquela camiseta amarela feia. Agradecendo a Milf, Ken decide visitar seus amigos quando um homem corre atrás dele e eventualmente cai, incapaz de acompanhar. Isso chama a atenção de Ken, e ele finalmente presta atenção ao loiro. Enquanto o cura, Ken descobre que o homem se chama Orga, e é outro curandeiro da equipe de resgate. Enquanto os dois rapazes conversam, Orga diz a Ken que ele certamente tem nervos de aço por aguentar o treinamento de Rose, já que ele e sua irmã mais nova não conseguiram. Ele revela ainda que tem uma clínica na cidade que usa para ajudar os camponeses. Ken então aponta que, se ele é um curandeiro, por que não conseguiu se curar antes?
e Orga admite que pode curar os outros, mas não a si mesmo. Mais curioso do que nunca, Ken pergunta a Orga qual é o papel dele no campo de batalha, então ele revela que Tong e o resto levam os soldados feridos para a retaguarda. Então ele e sua irmã começam a trabalhar sua magia. Isso leva Ken a admitir que Rose pediu para ele se juntar a ela na linha de frente, mas ele ainda não tem certeza sobre suas habilidades como curandeiro. O rosto de Orga fica sério enquanto ele diz a Ken que são sempre os cavaleiros e os heróis lutando na linha de frente. Como eles estão sempre enfrentando o maior risco, se ferirem, acabarão perecendo. Mas se houver curandeiros, eles podem ser salvos. É por isso que Rose o escolheu, porque ela sabe que é um trabalho exaustivo e, mesmo assim, confia nele para apoiá-la. Depois de conversar com Orga, Ken chega ao castelo e é recebido por Suzune, que está animada para ver Blurin. Enquanto conversam, Ken nota a mão machucada dela por causa do treino de espada e usa luz de cura nela, o que a deixa em modo de ovulação. Ela pergunta a Ken se ele veio para ver, e ele casualmente revela que queria encontrá-la e a Kazuki. Suzune diz a Ken que ele nunca vai transar e então revela que Kazuki está caçando na floresta com Siglis. Mais tarde naquela noite, Ken diz a Rose que quando ela pediu para ele se juntar a ela na linha de frente, ele ficou com medo, mas agora quer fazer tudo o que puder para ajudar. No entanto, ele admite que não pode lutar e não pode matar ninguém, pois só é capaz de ser um curandeiro. Rose diz a Ken que sempre soube que ele era um covarde, mas que está tudo bem, já que seu único trabalho é manter os aliados vivos. Pela primeira vez, Ken começa a se sentir como uma parte integrante da equipe de resgate. No dia seguinte, Rose o acorda, revelando que o rei ordenou que ele se juntasse a Suzune em seu treinamento de caça a monstros, enquanto eles saem para encontrar o resto do grupo. Ken pergunta a Rose por que ele foi ordenado a se juntar a Suzune de repente. Ela revela que o rei também havia pedido que ele se juntasse ao grupo de Kazuki, mas ela recusou em seu nome, já que ele tinha acabado de voltar da floresta. Mas agora, o rei pediu novamente e ela não pode se dar ao luxo de recusar o velho pela segunda vez. Quando se encontram com o grupo de Suzune, ela pergunta animadamente a Ken se ele trouxe Blurin para que ela ficasse feliz. Para sua decepção, Ken afirma diretamente que Blurin só gosta dele, então ele não pode deixá-lo sozinho. Fazendo beicinho, Suzune tenta mascarar seu constrangimento apresentando Ken ao resto de sua equipe, Haruku o cavaleiro e Koran o mago. Rose então diz a todo o grupo que, embora Ken possa curar feridas e venenos, suas habilidades são inúteis se todos forem eliminados. Então, ela os avisa para não superestimarem as habilidades de Ken e se colocarem em perigo desnecessário. Ken olha para Rose sem expressão, esperando receber uma palavra de sabedoria feita para ele, mas Rose o ignora como todos os vilões ignoram você. Em outro lugar, Kazuki treina com sua espada quando Celia o intercepta e diz para ele descansar. Ele assegura à princesa que está bem, o que só leva Celia a afirmar que se ele quer tanto malhar, ela pode reservar uma suíte de lua de mel e ele pode sacar sua grande espada negra. E então elas... Enquanto isso, quando o grupo de Suzuna chega perto da floresta, Ken teme que Blurin possa se sentir deprimido ao voltar ao lugar onde sua família foi assassinada. Por enquanto, Blurin dorme confortavelmente de costas, mas de repente Suzune tenta acariciá-lo. Ken a intercepta a tempo e diz para ela manter suas mãos sujas longe do ursinho dele. Blurin acorda logo depois disso, então Ken diz para ele andar sozinho. Suzune aproveita a oportunidade e o incentiva a subir em suas costas. No entanto, no momento em que ele faz isso, Suzune percebe que Blurin é um grande Chungus em forma de urso. Assim que chegam na floresta, Koran imediatamente detecta uma presença maligna, e segundos depois, o grupo se vê emboscado por bandidos. Vendo-os usar as mesmas falas clichês para parecerem assustadores, Ken pensa em como pode facilmente enfrentar todos, enquanto Suzune se entusiasma ao ver bandidos de verdade. Ela compartilha isso com Ken, revelando que no Japão seu maior medo eram moderadores de Discord e otakus, mas em Linger eles têm bandidos de verdade. Vendo a confusão, Blurin olha curiosamente para os bandidos, o que os assusta. No entanto, o líder deles, o Rock, assegura aos seus companheiros que o urso azul não pode machucá-los, já que ele é apenas um filhote. Com a moral recuperada, eles tentam capturar Blurin por sua pele, quando Suzune usa magia de trovão para lhes dar uma lição. Impressionado com suas habilidades, Ken incentiva Suzune a enlouquecer com seus poderes e, se por acaso ela exagerar, ele usaria sua luz de cura. Seguindo o conselho dele, Suzune dá tudo de si enquanto Ken a incentiva e a chama de enguia humana. Justo quando o grupo está prestes a enfrentar o chefe final, uma horda de javalis do outono surge. Um dos javalis avança diretamente em direção a Suzune, mas antes que ele possa machucá-la, Ken usa seu corpo como escudo. Isso faz com que o javali dê uma cabeçada nos dois juntos, e o impacto do ataque os lança em direção a uma cachoeira. Ken imediatamente reconhece a cachoeira da sua primeira viagem, então ele se prepara e avisa Suzune para se preparar para uma queda. Assim que chegam à margem, Ken usa luz curativa no rosto de Suzune para que ela não fique mais horrível do que já é. Agora separados do resto do grupo e sem comida, Ken se preocupa enquanto Suzune o incita a abandonar a missão e voltar para a cidade do castelo. No entanto, Ken revela a ela que o tempo vai piorar em algumas horas, então eles devem se preocupar em encontrar um abrigo por enquanto. Com isso, ele pergunta se ela pode dormir nas árvores como seus ancestrais, os chimpanzés.
Suzune olha para as árvores com saudade, mas revela que sempre quis subir em árvores, mas nunca pôde, pois nunca foi permitido. Suspirando, Ken então diz a Suzune que eles devem se abrigar na caverna por enquanto. Achando a ideia aceitável, Suzune troca de roupa e usa sua magia para pegar peixes para o jantar. Em seguida, Ken pede a ela para acender uma fogueira, o que ela faz com facilidade. Ao anoitecer, Ken, contente por ter um pouco de calor, tira a camisa e aproveita a fogueira. Enquanto isso, Suzune olha para o corpo de Ken como se ela fosse Diddy e ele fosse Justin Bieber. Felizmente para Ken, Suzune se distrai com um grupo de macacos venenosos. Quando ela começa a brincar com eles, Ken entra em pânico e diz a ela que os macacos literalmente têm veneno como primeiro nome. Mas Suzune não percebe até ser tarde demais. Enquanto isso, Kazuki descobre por Lyoth que a missão de caça a monstros de Suzune deu errado, e que tanto ela quanto Ken estão desaparecidos. Em pânico, ele anuncia que vai para a floresta ele mesmo quando Rose chega e o tranquiliza dizendo que Ken não morrerá tão facilmente, e portanto, Suzune também viverá. De volta à caverna, Ken diz que eles deveriam revezar para dormir, então Suzune diz para ele dormir primeiro. No entanto, justo quando o homem está prestes a adormecer, ela começa a tagarelar, perguntando se ele quer voltar para o Japão. Ken revela que quer voltar porque sente falta da azia que o macarrão buldak lhe dava, mas ao mesmo tempo não quer voltar. Suzune então admite que não quer retornar ao mundo deles, pois lá vivia uma vida vazia. Ela está livre das amarras que a sociedade colocou nela. Ouvindo-a, Ken revela que ele também queria escapar de sua vida comum, então de certa forma eles são iguais. Uma vez que ambos expõem seus corações, eles fazem uma promessa de proteger Aungrir, o lar que criaram. Na manhã seguinte, Bluren consegue farejar Ken e o grupo se reúne, com exceção de Corin. De repente, Bluren encontra sua antiga casa, o que deixa Ken triste. No entanto, depois de farejar ao redor, Bluren decide que quer viver com Ken para continuar sendo um grande Chungus. Satisfeita com os acontecimentos, Suzune estende a mão para Ken e diz que eles devem ir para casa, a que escolheram. Ao chegar de volta à cidade do castelo, Ken e Suzune visitam o palácio onde Lyoth pede desculpas por não ter enviado um grupo de busca por eles. Eles asseguram ao rei que estão bem, mas Ken acaba revelando que Rose o envia em missões perigosas, como se sua mãe tivesse filhos de sobra e não se importasse em perder um. Percebendo seu erro, ele tenta salvar a situação dizendo que costumava vagar pela floresta no Japão. Lyoth então pergunta como ele está lidando com o treinamento com a equipe de resgate, o que leva Ken a olhar para Rose. Sabendo que se quiser manter suas bolas seguras, ele nervosamente diz ao rei que está gostando do treinamento. Rose lhe dá um sorriso satisfeito, o que confirma sua crença de que, se tivesse dito o contrário, teria levado uma surra. O rei dispensa tanto Suzune quanto Ken, mas pede que Rose e Silas fiquem. Assim que saem, Ken compartilha com Suzune que está preocupado com o motivo de Lyoth ter pedido para seus respectivos instrutores ficarem. De repente, Kazuki vem correndo em direção a eles com a princesa Célia logo atrás dele. Vendo isso, Ken diz a Kazuki que ele com certeza deixou a princesa louca pelo dragão em suas calças. Kazuki ignora o comentário e, em vez disso, os repreende por fazê-lo se preocupar. Cilia se junta à conversa reclamando que Kazuki estava tão preocupado com eles que ela não conseguiu seu glize habitual. Suzune ri e diz a Kazuki que ele não deveria tratar uma dama assim. Justo quando Ken brinca dizendo a Kazuki como Suzune foi mordida por um macaco, ela cobre a boca dele para que Kazuki continue pensando que ela ainda é uma garota poderosa. Mais tarde, Kazuki até revela para o grupo que Rose estava tão confiante de que Ken não morreria que estava disposta a apostar seus rins nisso. E é por isso que ele não foi atrás deles. Percebendo que ele é um grande amigo, Ken dá um tapinha no ombro de Kazuki e diz para ele sempre ser leal aos amigos. Quando Suzune e Ken saem para descansar, Cilia diz a Kazuki que o vínculo deles é bonito. Pensando que ela está falando sobre Ken e Suzune, Kazuki admite que eles se aproximaram, mas a princesa revela que estava falando sobre o vínculo dele com Kazuki e Suzune. Ele sempre parece feliz quando eles estão por perto, o que leva Kazuki a afirmar que é porque Ken e Suzune são do mundo dele. Dominada pelas emoções, Cilia pergunta se isso significa que ele não tem espaço para ela em seu coração, já que ainda a trata como uma estranha. Chocado com a ousadia dela, Kazuki olha para Cilia surpreso, o que a deixa envergonhada, então ele assegura à princesa que a tratará como se fosse sua e-girl favorita. De volta ao palácio, Leod afirma que quer discutir sobre os bandidos que atacaram Suzune e Ken. Seu ministro, Sérgio, avança, revelando que os bandidos estavam acampando na floresta porque havia menos monstros do que o normal, quando de repente foram atacados por um bando de javalis voadores. Leod observa que, se levarem em conta o testemunho dos bandidos, isso significa que os javalis estavam fugindo de algo aterrorizante que está indo diretamente para Linger. Agora alertado, Siglight se pergunta se o exército do Rei Demônio está vindo. Leod concorda que isso pode ser o caso, então ele pede a Siglight para notificar todas as unidades e se preparar para a batalha. Assim que o ministro e o comandante dos cavaleiros saem para cuidar de suas respectivas ordens, o Rei Leod se volta para Rose e afirma que quer que ela vá em uma missão perigosa. Rose entende imediatamente e diz que sabe que ele quer que ela descubra o paradeiro do exército do Rei Demônio.
Leod pede desculpas por colocá-la em perigo, mas Rose assegura-lhe que, já que ela é basicamente a Rhea Ripley desta nação, ela irá imediatamente. Antes de se virar para partir, Leod pede que ela reconsidere liderar suas tropas, mas ela rejeita a oferta, afirmando que não é de coração puro como ele acredita que ela seja. Leod suspira e pergunta por que ela se menospreza tanto. Cheia de raiva, Rose lembra ao rei que a última guerra que ela lutou custou a vida de seus companheiros mais leais. Mesmo que ela queira esquecer e seguir em frente, seu olho esquerdo sempre será um lembrete do que ela perdeu. Leod tenta assegurar a ela que não foi culpa dela, mas Rose discorda, citando que foi arrogante ao pensar que poderia liderar um batalhão sozinha. É por isso que agora ela trabalha para a equipe de resgate que se concentra em salvar os outros. Leod admite que a equipe de resgate é valiosa, pois salvou muitos de seus homens do recente guarda-roupa. Mas Rose revela que tem um propósito ulterior. Ela criou a equipe de resgate para ter um subordinado que não morreria sob seu comando. Chocado, o rei afirma que tal coisa não é humanamente possível. No entanto, Rose afirma que um treinamento rigoroso, combinado com magia de cura e força mental, finalmente fez de Ken seu subordinado ideal. Ele se tornou alguém em quem ela pode confiar. Naquela noite, Ken retorna ao chalé quando um dos NPCs chamado Gomel lhe diz que Rose pediu para entregar uma carta. Em outro lugar, Amila pressiona seus subordinados a construir uma ponte, apesar do clima terrível que atrapalha o trabalho deles. Cavaleiro Negro, ao ver isso, diz a Amila que ela é insuportável, o que a irrita. Ela repreende a Lata Gigante que casualmente diz que os outros líderes do exército são muito mais legais do que ela enquanto se afasta, deixando-a furiosa. Harilik tenta agir como o Cavaleiro Branco, mas Amila o dispensa. Em vez disso, ela concentra sua energia na ponte porque sua conclusão permitirá que ela conquiste o reino de Linger para seu mestre. De repente, um dos subordinados informa a Amila que avistaram um batedor inimigo. Arrogante como sempre, ela afirma que não importa porque a ponte está prestes a ser concluída, e dentro de algumas horas eles estarão dentro de Linger. De repente, um tronco é jogado na ponte, quebrando toda a estrutura. Dominada pela raiva, Amila grita o nome de Rose, que foge antes de ser capturada. Quando a manhã chega, Ken vai para a cidade do castelo para entregar a carta. Ele chega numa clínica onde é recebido por uma nerd feia que afirma conhecê-lo por causa do irmão dela, Orga. Ela se apresenta como Fleur e anuncia que está na idade em que quer que ele a fertilize. Ovos. Desconcertado, Ken tenta desviar a atenção dela perguntando sobre o irmão, então Fleur o leva para mostrar Orga trabalhando em um paciente jovem. Depois de terminar, ele cumprimenta Ken, que transmite a carta de Rose para... Enquanto Orga se prepara para ler, Fleur expressa a Ken que sente falta de treinar com Rose, revelando que quando ela e Orga se juntaram, a equipe de resgate ainda era nova, então Rose estava sempre entusiasmada em ensiná-los. Eventualmente, eles se cansaram do treinamento extenuante de Rose e até passaram a temê-la. De repente, um camponês informa urgentemente a Orga e Fleur que um telhado desabou, ferindo várias pessoas. Todos saem correndo imediatamente enquanto Orga pede a ajuda de Ken. Um pouco nervoso, Ken pensa que ele só curou ferimentos leves que não eram tão graves quanto feridas abertas, mas agora ele deve se preparar para tais situações porque a guerra está chegando. Sentindo sua hesitação, Orga incentiva Ken a acreditar em si mesmo. Isso o faz lembrar que Kazuki lhe disse como Rose tem fé cega nele. Então Ken se concentra no ferimento do homem e consegue curá-lo. Mais tarde, ele agradece a Orga e vai para casa, enquanto Orga revela a Fleur que Rose lhe escreveu a carta para informá-lo sobre a guerra iminente. No caminho, Ken encontra uma garota misteriosa que lhe diz para olhar em seus olhos, pois só ele pode mudar o futuro. Inseguro sobre o que está acontecendo, Ken olha e vê Cavaleiro Negro espalhando morte sobre os soldados de Linger, incluindo Suzune e Kazuki. A premonição termina enquanto Ken respira fundo. A garota misteriosa foge depois de dizer a ele que só ele pode salvar todos. Após se recuperar do choque, Ken tenta saber mais, então ele corre atrás da garota enquanto ela o observa secretamente, esperando que ele descubra uma maneira de salvá-los todos da ruína. Depois de procurá-la por toda parte, Ken pergunta a Thomas se ele viu uma garota feia com orelhas fofas. De repente, Rose chega e pergunta a Ken por que ele está brincando por aí. Thomas, que tem medo de múmias de barriga, sai correndo ao ver Rose. Ken zomba de Rose dizendo que sua cutie provavelmente tem teias de aranha, já que nenhum homem quer dormir com ela. Claro, Ken leva uma surra bem merecida dela, e uma vez que ela termina de colocá-lo na linha, ele pergunta o que ela tem feito. Rose revela que estava nos arredores de Linger em uma missão de reconhecimento. Ela informa que facilmente deslocou uma ponte, o que leva Ken a afirmar que só uma Muscle Mommy como ela pode fazer tal coisa. Rose não gosta do comentário galanteador, então ela pune Ken novamente. Mais tarde, a caminho de casa, Ken pergunta se ela sabe algo sobre uma garota com orelhas de raposa. Rose revela que uma garota fera com essa aparência chegou a Linger há 2 anos, o que foi surpreendente para muitos, pois ela era bastante jovem. Quando Ken pergunta por quê, Rose informa que garotas feras são atraentes e possuem habilidades mágicas, o que as torna alvo de muitos sequestradores.
Ao ouvir isso, Ken pergunta se eles também podem mostrar a alguém o que o futuro reserva, e Rose revela que havia uma tribo de bestiais conhecida como Oráculos do Tempo que podia ver o futuro, mas agora são raros e geralmente protegidos por outros clãs dos bestiais. Quando Rose pergunta por que ele está perguntando tudo isso, Ken mente e diz que estava apenas curioso. Ela decide não pressioná-lo a falar mais e vai encontrar o rei Liod sozinha. Ao chegar, ela informa Liod e Siglis sobre o que viu e fez. Liod agradece por atrasar o inimigo, mas Rose insiste que eles não têm tempo, pois a Millie rapidamente construirá a ponte e infiltrará suas terras. A sala fica em silêncio. Compreendendo a gravidade da situação, o rei Liod então anuncia que informará os soldados e os civis sobre o que está por vir, e pede a Siglis que convoque os dois heróis. Enquanto Kazuki e Suzune se dirigem ao salão real, eles encontram Celia, que os cumprimenta. Ao vê-la, Kazuki se atrapalha e acaba sendo formal demais com ela. Celia, magoada pelo comportamento inalterado de Kazuki, se desculpa silenciosamente, o que leva Suzune a perguntar a Kazuki se ele está aplaudindo aquele gatinho real. Algumas horas depois, Ken se revira na cama, incapaz de dormir, quando nota bolas brilhantes do lado de fora da janela. Após investigar, ele encontra Kazuki chamando-o. Os dois rapazes sentam-se juntos enquanto Kazuki finalmente admite que está morrendo de medo com a ideia de ir para a batalha. Ele também revela que quando estava caçando monstros, suas pernas congelaram de terror, fazendo-o perceber o quão fraco ele é. Depois de ouvi-lo, Ken admite que ele é o cara mais legal que conhece. De volta ao Japão, ela sempre se manteve calma sob pressão, então ele pensou que nunca deveria sentir medo, mas agora sabe que é tão humano quanto ele. Kazuki olha para Ken surpreso, que o assegura de que está tudo bem vacilar. Ele não precisa sempre corresponder às expectativas de ninguém. Kazuki então pergunta o que ele sente sobre a batalha, e Ken admite que, apesar de estar com medo, enfrentará as forças do Rei Demônio de frente. Chocado mais uma vez, Kazuki pergunta por que ele não está com medo, especialmente já que ele veio para este mundo apenas porque o deus do enredo não usou o bom e velho caminhão. Ken explica que não quer perder tempo pensando nisso porque ele está aqui agora, e pretende salvar as pessoas queridas para ele, o que inclui ele. Ouvindo isso, Kazuki dá 2 tapas em si mesmo e afirma que estava agindo como um bobo, mas agora vai criar coragem e proteger aqueles que ama. Na manhã seguinte, Rei Liu faz um discurso que copiou do comandante Eren. Naturalmente, todos os soldados estão cheios de energia e prontos para sacrificar suas vidas. No dia da batalha, Kazuki, vestido com armadura, vem encontrar Celia. Ele pede desculpas por interromper, mas a princesa expressa que está feliz em vê-lo. Enquanto isso, Ken observa Flora tentando ao máximo acariciar Blurin, que é muito Sigma para ela. Orga então revela que, como é a primeira guerra de Flora, ela está tentando ao máximo se distrair. Tom chega e diz a Ken que Rose quer vê-lo em seu quarto, o que o faz se perguntar se finalmente é hora de procriar. No entanto, quando ele chega, Rose o repreende para ser inteligente no campo de batalha, pois ele tem que decidir quem priorizar em tempos de crise. Com isso, ela diz para ele vestir o uniforme oficial, o que ele aceita com orgulho. Rose admite que ele só fica bem no uniforme porque seu corpo está todo definido. Ela então o avisa para não morrer, ou ela vai chutar suas partes até ficarem azuis e pretas. Dito isso, toda a equipe de resgate, incluindo Flora e Orga, se acomoda em uma carruagem para chegar ao acampamento designado. No caminho, Ken pergunta a Rose sobre demônios, e ela revela que eles são basicamente humanos, que não estavam satisfeitos com Wee-Wees normais, então decidiram acasalar com touros. Assim, eles se tornaram meio humanos com chifres. No entanto, eles também possuem mais mana e força física em comparação aos seres humanos. Para assustar ainda mais Ken, Rose revela que seus soldados comuns podem facilmente enfrentar sozinhos seus cavaleiros especiais. Com isso, ela pergunta se ele está com medo agora, mas Ken diz atrevidamente que conhece alguém muito mais brutal do que demônios. Rose instantaneamente sabe que é ela, então ela xinga ele. Ken faz beicinho e diz a Rose que não é justo ela não tolerar uma brincadeira leve. Em resposta, ela lhe lança um olhar que sua mãe lhe dá depois de ver seu boletim. 5 anos atrás, o Rei Liu reúne seus cavaleiros importantes e ministros e informa-os sobre avistamentos de demônios na floresta perto de Linger. Ele ordena que todos fiquem alertas e treinem mais, pois os demônios são mais fortes que os seres humanos. Assim que a reunião é encerrada, Siglis pergunta a Rose o que ela pensa sobre o assunto. Ela responde que os demônios provavelmente querem expandir seus territórios. Ao ouvir isso, Siglis decide submeter seus homens a um rigoroso regime de treinamento, o que leva Rose a zombar dele, chamando-o de pessimista. Ao sair, Rose se perde em seus pensamentos enquanto um pirralho de cabelo roxo tenta chamar sua atenção. No final, ela recebe um toque brincalhão de Rose, o que a faz chorar. A Weebo, chamada All, reclama que sua mestra é muito malvada, o que lhe rende outro toque. As duas caminham juntas enquanto All expressa que, se demônios aparecerem em Linger, ela simplesmente jogará a água do banho de Belle Delphine neles, o que os exorcizará. Ao ouvir ela zombar da situação, Rose a avisa que subestimar um inimigo é sempre fatal. Eles chegam à cabana onde Rose diz ao seu grupo que vai colocá-los em um cronograma rigoroso e que podem agradecer a All por isso.
Em segundos, todo o grupo se volta contra All, pronto para bater nela até que aprenda a calar a boca grande. Uma semana depois, Leod informa Rose que os demônios estão fazendo ataques organizados perto das periferias de Lingia. Ele pede que ela mantenha um olho vigilante e até use a força, se necessário. Rose aceita as ordens e mais tarde transmite a missão para sua equipe. Ela também os informa que, como essa missão é de alta prioridade, ela também se juntará a eles. Ao ouvir isso, a turma comemora, afirmando que se ela estiver lá, não terão com o que se preocupar sobre se machucar, já que pode se curar instantaneamente. No dia seguinte, eles entram na Floresta Escura, onde Al anuncia seu plano de vasculhar o lado oeste da floresta. Quando ninguém discorda dela, ela pergunta se eles querem fazer algumas críticas. Para sua surpresa, todos garantem que confiam nela de suas vidas. Mais tarde naquela noite, quando todos os seus colegas de equipe estão dormindo, Al pergunta a Rose por que ela a escolheu como vice-comandante. Ela continua dizendo que sempre foi uma garota teimosa que nunca ouvia seus superiores se as ordens não lhe parecessem corretas. Isso foi até ela conhecê-la, e seus dias de rebeldia acabaram. É por isso que ela a respeita tanto. No entanto, Rose, sendo uma tsundere, dá um peteleco em Al tão forte que a manda voando. No entanto, ela diz a Al que a escolheu como vice-comandante com total confiança, porque ela nunca desistiu. Justo quando Al está prestes a se emocionar, sua equipe acorda e garante a ela que todos a amam, mas não a incluirão no grupo de chat. No dia seguinte, Rose e sua equipe testemunham um grupo de demônios capturando um bando de lobos monstros. O líder deles, Nero, detecta instantaneamente a presença deles, fazendo com que Rose se revele. Ela diz que não quer conflito, mas Nero afirma que é tarde demais para isso, e uma batalha completa começa entre os dois grupos. Rose e Nero avançam um contra o outro a toda velocidade. O demônio, com sua magia de vento, tenta derrubar Rose, que usa sua cura e força sobre-humana para lutar. Isso faz com que Nero reconheça sua oponente e invoque sua espada sombria para derrubá-la. Enquanto isso, Al e o resto rapidamente descobrem a força de um único soldado demônio. No entanto, apesar das dificuldades, eles têm como objetivo mostrar aos inimigos o poder do esquadrão de Rose. De volta ao evento principal, Rose observa a espada reluzente e percebe que está imbuída de maldição, o que significa que ela absolutamente não pode deixar Nero tocá-la com ela. Firmando sua determinação, ela soca Nero com tanta força que ele é obrigado a admitir para Rose que é um covarde em comparação a ela. Ele expressa que não estava bem preparado, já que estavam apenas caçando monstros, mas agora foram sobrecarregados por um grupo incômodo de humanos. Irritada, Rose pergunta por que ele está tagarelando tanto no meio da batalha, levando Nero a começar outra sessão de tagarelice sobre como os humanos que antes eram poderosos e grandiosos, agora são fracos e impotentes. Depois de voltar para casa, Rose se permite lamentar adequadamente pela primeira vez. Um mês depois, Siglis faz uma visita a Rose. Ela revela a ele que até o rei veio à sua humilde morada para garantir que ela não se desligasse da vida. Rose imediatamente o interrompe e afirma que foi tolice dele subestimá-la e a sua equipe. Nero aceita seu erro, reconhecendo que ela pode ser o maior obstáculo em seu sonho. Curiosa, Rose pergunta de que sonho ele está falando, e então Nero revela que o senhor demônio deles em breve vai acordar, e pela sua graça, este mundo verá a Era dos Demônios. Rose fica assustada ao ver Nero se transformar em um ruivo fervente. Da mesma forma, seus subordinados mostram sua determinação, derrubando 2 membros do esquadrão de Rose. Um por um, todos começam a cair mortos, enchendo Rose de horror. Ela percebe que não vai conseguir enquanto Nero afirma sombriamente que ordenou que seus homens morressem lutando, por isso lutarão até o amargo fim. A mente dela começa a se quebrar, e em retaliação, Rose tenta pegar Nero, mas ele acaba cegando-a em um olho. Desesperada para recuperar o controle do corpo, Rose tenta curar seu ferimento, mas Nero diz que é inútil, pois sua espada pode bloquear temporariamente a magia. Ao fundo, seus companheiros de equipe, todos gravemente feridos, gritam para Rose curá-los, mas ela se vê impotente. Justo quando Nero está prestes a acabar com ela, Al chega a tempo e protege Rose com sua própria vida. O campo de batalha fica em silêncio enquanto a outrora feroz Rose cai de joelhos, percebendo que todos os seus amigos leais pereceram e ainda assim ela está viva. Recordando memórias do passado, Rose amaldiçoa a si mesma, sabendo que seus aliados confiaram suas vidas a ela. Eles pensavam que eram invencíveis se tivessem sua comandante ao lado, já que cada ferida era temporária graças à sua luz curativa. Mas agora ela os decepcionou e não há ponto de retorno. Ouvindo suas lamentações, Nero diz a Rose que nunca esquecerá seus camaradas caídos, pois lutaram bravamente até o fim. Agora enfurecida, Rose dá a Nero o tratamento das esposas dos anos 90, espancando-o violentamente. Ela afirma com raiva que ele é um covarde que mandou seus homens sacrificarem suas vidas por uma missão sem sentido. Agarrando sua espada, ela continua a espancar Nero. Quando está prestes a derrubá-lo, seu corpo começa a se desfazer. Rose tenta se esforçar, determinada a vingar seus aliados, quando uma jovem Almila aparece das árvores, desesperada para salvar sua mestra. Ao vê-la, Nero repreende Almila por sair de seu esconderijo, o que confunde Rose, já que Nero tinha acabado de sacrificar todo o seu esquadrão sem hesitar. Almila consegue libertar Nero e, enquanto tenta levá-lo embora, Rose grita para ela parar.
No entanto, nela ela vê Al, o que enfraquece seu coração, permitindo que Almila arraste Nero para um lugar seguro. De repente, Rose ouve Al chamando por ela. Ela corre para o lado dela e tenta curar seu ferimento, mas Al sabe que é inútil. Ela assegura a Rose que não tem arrependimentos e não teria desejado um fim diferente. Com isso, Al para de respirar e no dia seguinte, Rose relata sem emoção ao Rei Leod e aos demais sobre a chegada do Rei Demônio. Assim que termina de relatar, ela pede ao rei que revogue sua cavalaria, pois não tem mais vontade de lutar. No caminho de casa, Rose é cumprimentada pelos pais de Josh, um cavaleiro que morreu lutando por ela. Dominada pela culpa, ela pede desculpas aos pais, que a agradecem por ter levado o filho de volta para casa, permitindo-lhes a chance de se despedir. Com isso, ela admite que contemplou seguir seus aliados para a vida após a morte. Isso deixa Siglis preocupado, e ele agarra Rose pela gola. Ela o assegura de que está apenas pensando nisso, e ainda não ficou toda emo. Depois de soltá-la, Siglis comenta que as cicatrizes dela estão cicatrizando. Rose revela que a maldição da espada de Nero sempre foi para ser temporária. Quando ele pergunta por que ela não está curando seu olho, se esse é o caso, ela fica em silêncio. Siglis vai embora, sabendo que há mais de um parafuso solto em Rose. Mas depois, Rose segura seu olho, afirmando que seu olho quebrado é a prova de seu pecado por ter deixado seus camaradas morrerem. Ela também sabe que, no fim das contas, não pode escolher morrer, já que Al desistiu de sua vida para salvá-la. Então ela se pergunta se deveria dedicar sua vida à vingança. No entanto, essa ideia não lhe parece certa. Suspirando, ela tenta relaxar, mas tudo o que consegue ver são as memórias de seus camaradas caídos. Rose se pergunta quando ficou tão fraca, quando uma Al imaginária aparece na sua frente, dizendo que se todos estivessem ali, ririam de como ela parece boba. Ela lembra de sempre permanecer a mesma, pois esse foi seu desejo de morte. Rose começa a chorar, sabendo que está manchando as mortes de seus camaradas. Nesse momento, ela jura nunca mais se permitir ficar tão fraca novamente. Ela também percebe que, em um futuro próximo, haverá uma batalha massiva entre os demônios e os humanos. Mas quando essa batalha acontecer, ela estará lá, curando os feridos, garantindo que ninguém morra sob sua vigilância. No presente, Rose de repente diz a Ken que está feliz por tê-lo. Surpreso, ele pergunta se ela finalmente transou na noite passada, mas Rose zomba e afirma que ele não tem ideia de quão precioso ele é para ela. Ainda tentando adivinhar por que ela está sendo tão doce, Ken pergunta se o pepino dela a fez gozar, o que lhe rende um soco no estômago. Rose afirma que sempre quis um subordinado como ele, então está extremamente feliz por tê-lo encontrado. No dia seguinte, Ken sai de sua tenda, nervoso com a batalha que se aproxima. Do lado de fora, ele encontra Suzune e Kazuki, que comentam que, como ele está usando o mesmo uniforme que Rose, agora eles parecem aquele casal brega. Ignorando a provocação, Ken pergunta por que eles estão acordados tão cedo e Suzune revela que estavam indo para uma caminhada matinal, já que não querem se tornar um dobrador de cadeiras como você. Ela então pergunta o que ele acha de sua nova armadura, já que Ken está interessado apenas em ver o que está por baixo de todo aquele metal. Ele expressa desinteresse, mas Suzune continua a falar sobre como essa armadura é feita sob medida para apoiar sua magia de trovão. Quando ela termina, Ken diz para ela usar a boca de uma forma melhor, dando-lhe algum apoio oral. Rose fica com raiva e diz a Ken que vai torturá-lo fazendo-o assistir Boku no Pico após a batalha. Neste ponto, Ken começa a temer Suzune mais do que qualquer guerra que o espera. Ele grita para Kazuki ajudá-lo, e seu amigo chega instantaneamente e diz a Suzune para acalmar sua gatinha, pois Siglis está chamando por eles. Chegando ao local, Siglis informa os heróis que o exército do Rei Demônio estará aqui em 1 hora, e quando isso acontecer, eles primeiro tentarão enganá-los lançando um ataque mágico. Isso lhes dará uma vantagem sobre os soldados inimigos no combate. Stiglos também pede aos dois heróis que garantam trazer de volta as cabeças de seus inimigos. Suzune, ansiosa por derramamento de sangue, promete levar boas notícias ao Rei Layad. Quando Kazuki e Suzune se posicionam, ele pergunta a ela se está fazendo xixi nas calças. Suzune afirma com confiança que não está fazendo xixi, mas sim cocô. No entanto, ela também admite que não pode deixar de se sentir um pouco animada. Isso leva Kazuki a comentar que ela certamente percorreu um longo caminho desde a garota que ele conhecia no Japão. Ao ouvir isso, Suzune concorda que o seu eu do passado se foi, e que este novo eu até foi aceito por Ken. Sentindo-se excluído, Kazuki pergunta por que o deixaram de fora, o que a faz rir. Para provocá-lo ainda mais, ela diz a Kazuki que, se algum dia voltarem ao Japão, ela o deixará explorar o novo eu dela. E com isso, a batalha começa. Os magos disparam sua magia no exército do Rei Demônio, enquanto Kazuki e Suzune os apoiam usando seus próprios poderes. No entanto, eles rapidamente descobrem que os demônios os enganaram com magia de ilusão. De volta à equipe de resgate, Rose diz a Tong e aos NPCs de preto para levarem os feridos de volta ao acampamento. Virando-se para Orga e Fleur, ela afirma que o dever deles é cuidar dos feridos. Haruko estará protegendo-os, mas se surgir uma emergência, eles devem priorizar salvar suas próprias peles. E finalmente, ela se vira para Ken e diz que eles só participarão no campo de batalha quando seus soldados não forem mais capazes de lutar. Até lá, eles vão curar e ajudar Orga e Fleur. Assim que Rose termina de dar ordens, Tong traz um soldado ferido. Ao vê-la, as mãos de Ken começam a tremer.
Ele se recompõe e começa a fazer seu trabalho quando a cavaleira ferida revela que foi derrubada por uma cobra gigante. Ken congela instantaneamente, sabendo que provavelmente é o mesmo monstro serpente que ele encontrou na Floresta das Trevas. Enquanto isso, no campo de batalha, Baljanak continua a aterrorizar os soldados de Linger. Testemunhando a cena de longe, o Cavaleiro Negro chama os humanos de patéticos quando um soldado ousa feri-lo. Apesar de esfaqueá-lo, o soldado acaba encontrando seu destino enquanto o Cavaleiro Negro se cura automaticamente. Enquanto o valente soldado dá seus últimos suspiros, ele tenta avisar os outros sobre a ameaça que os espera. O Cavaleiro Negro o chama de praga por se agarrar à sua vida miserável e está prestes a eliminá-lo. Um dos NPCs joga um monte de bombas de fedor e consegue levar o soldado ferido com ele. A princípio, o Cavaleiro Negro fica surpreso, mas então percebe que a Mila lhe contou sobre os chamados sequestradores. Isso o faz rir sombriamente enquanto planeja trazer a morte sobre eles. De volta à equipe de resgate, Rose diz a Ken que já é hora de eles se juntarem ao campo de batalha e pergunta se ele está nervoso. Ken zomba e afirma que nasceu para isso. Com isso, os dois curandeiros correm para a batalha quando Rose lhe diz que um soldado ferido murmurou algo sobre um cavaleiro vestido com armadura preta. De repente, Ken se lembra da visão que a misteriosa garota raposa lhe mostrou. Ele tenta afastar o medo e a ansiedade que sentiu quando viu aquela cena, quando Rose lhe dá um conselho para ajudá-lo a se concentrar. Ele agradece a ela e os dois seguem caminhos separados. Enquanto isso, Kazuki e Suzune se veem enfrentando o Cavaleiro Negro. Kazuki, sendo um bobo, ataca o monstro apesar da oposição de Suzune e acaba ferido. Suzune então observa que o Cavaleiro Negro possui a magia de reflexão. Se ela lançar um ataque contra ele, ela se machucará. Após observar o Cavaleiro Negro, Suzune passa a acreditar que se o atacarem por trás, ele não conseguirá usar seus poderes de reflexão. Então, ela tenta colocar sua estratégia em ação, e a princípio, Suzune acredita que teve sucesso até o Cavaleiro Negro chamá-la de ingênua. Segundos depois, Suzune encontra Kazuki preso na espada do monstro como uma ovelha morta, enquanto ela mesma sangra gravemente. O Cavaleiro Negro então diz a Suzune para guardar suas teorias para o Reddit, pois tudo o que ela acredita sobre ele é falso. Ele pode usar seu poder de reflexão à vontade e simplesmente não há uma alma que possa derrubá-lo. Suzune é tomada pelo medo. Ela vê Kazuku deitado inconsciente em sua própria poça de sangue, enquanto o Cavaleiro Negro casualmente os chama de um bando de covardes. Suzune finalmente desaba e se lembra da primeira vez que conheceu Ken. Foi quando suas vidas mudaram para sempre. Ela ficou feliz quando se encontrou em outro mundo, pois finalmente poderia escapar das pessoas que esperavam que ela estivesse sempre no seu melhor. Mas o que realmente curou sua tristeza foi Ken aceitá-la como ela é. Enquanto isso, os soldados de Linger choram em pânico ao verem seus heróis caírem na batalha. Os demônios, pensando que é a vitória deles, incitam o Cavaleiro Negro a acabar com os heróis de uma vez por todas. Mas, quando o Cavaleiro Negro está prestes a desferir um golpe fatal, Ken chega e realiza um ataque tão poderoso que faz o inimigo cair. Virando-se para seus amigos, Ken olha horrorizado, perguntando se chegou tarde demais. Sem esperar mais um momento, ele usa luz curativa e, segundos depois, Rose recobra a consciência. No entanto, suas preocupações estão longe de acabar, pois o Cavaleiro Negro começa a gritar de raiva. Para choque de todos, eles descobrem que o formidável Cavaleiro Negro é uma garota. Quando ela tenta atacá-los, Ken pega seus amigos e corre para um lugar seguro. No caminho, ele assegura a Rose que os ferimentos de Kazuki estão quase curados e que ele deve acordar em breve. Suzune agradece a ele e então conta a Ken sobre o poder reflexivo do Cavaleiro Negro. No entanto, ela aponta que o ataque anterior dele definitivamente deixou aquela vadia irritada, o que significa que funcionou. No início, Ken reclama que ter tal poder é basicamente trapaça e que teria sido melhor se ele tivesse apenas reencarnado como as meias arrastão de uma gótica. Não demora muito para a Cavaleira Negra alcançar Ken e a equipe. Com vingança em sua voz, ela diz a Ken que vai fazê-lo pagar por tê-la machucado antes. Ele engole em seco, sabendo que na verdade não quer lutar contra a Cavaleira Negra, mas enquanto ela permanecer no campo de batalha, ele não conseguirá fazer seu trabalho como curandeiro. Então Ken reúne sua coragem e diz a Suzune para cuidar de Kazuki. Com isso, ele corre em direção à Cavaleira Negra, que usa sua armadura para atacá-lo, mas, para sua surpresa, seus espinhos mortais são inúteis contra Ken. Enquanto isso, Kazuki acorda e Suzune o informa sobre como o amigo perdedor deles chegou a tempo e os salvou de tomar uma xícara de chá com o pintor alemão no inferno. Kazuki então observa Ken lutando frente a frente com o Cavaleiro Negro, surpreso que os ataques dela não têm efeito sobre Ken. Enquanto os dois heróis observam a batalha de longe, eles percebem que a Kryptonita do Cavaleiro Negro é a magia de cura de Ken. Isso faz Suzune rir, enquanto afirma que esta é definitivamente a maneira errada de usar magia de cura. Enquanto isso, a garota Emo enlouquece após levar socos e mais socos. Ela libera uma quantidade assustadora de mana, mas Ken assegura aos amigos que ele cuida disso, e corre em direção ao núcleo da armadura do Cavaleiro. Então, usando um soco de cura, ele destrói completamente a armadura dela e conquista a vitória para si. Ken rapidamente cura os outros soldados feridos, que revelam a ele que, desde que ele derrotou o Cavaleiro das Trevas, o exército demoníaco recuou rapidamente, com medo de quão poderoso ele é. Ao ouvir isso, Ken olha para o Cavaleiro das Trevas inconsciente, que agora parece uma feia modelo do OnlyFans que foi destruída por 10 caras.
Sentindo-se feliz, Ken se deleita na glória quando Suzune pergunta a ele sobre o soco de cura. Ele humildemente afirma que é uma técnica que Rose lhe ensinou pouco antes da guerra começar. Depois de ouvi-lo tagarelar, Suzune agradece por salvá-los de serem derrotados até a morte por um demônio pirralho de 1,20 m. De repente, Rose chega e Suzune se desculpa, permitindo que Rose verifique como Ken está. Ao saber que ele derrotou o Cavaleiro Negro e salvou os heróis, Rose diz a Ken que ele fez um bom trabalho e sugere que eles devem recuar. Em outro lugar, Amila descobre que o Cavaleiro Negro foi capturado. Seus olhos se arregalam de incredulidade, enquanto ela pergunta ao informante se foi Rose, mas ele revela que foi um homem com cabelo emo. Frustrada, ela se vira para Hirilak e diz que vão retirar suas tropas até que ela tenha mais informações sobre o garoto que derrubou seu as mais forte. Antes que Hirilak possa chamar de volta Baljanak, ele vê Kazuki e Suzune eliminarem seu precioso réptil. Enquanto isso, Rose e Ken curam os feridos quando ela lhe diz que, se não fosse por ele, seus amigos teriam morrido e eles teriam perdido. Nesse momento, Ken percebe que todo aquele treinamento intenso que Rose o fez passar foi para prepará-lo para este dia. Quando ele começa a chorar, Rose coloca um capuz nele para bloquear seu rosto feio de sua visão. Depois de chorar como um perdedor, Ken cai nos seios de Rose. Ela percebe que ele está sem mana e permite que ele passe um tempo de qualidade com seus travesseiros de peito, algo que vocês, perdedores, nunca experimentariam nem na próxima vida. Voltando para sua humilde morada, Ken chora para seu Labubu sobre como teve um tempo difícil na guerra. No entanto, ele se anima com a ideia de receber uma recompensa do Rei Léo, já que no passado ele era tão estúpido que poderia falhar em seu próprio exame de sangue. Blurin ignora tudo o que Ken diz e continua a comer seus lanches favoritos, o que o faz perceber que seu urso gordo ficou mais redondo do que já era. De repente, Komil chega e diz a Ken que ele foi convocado pelo rei novamente. Antes de ir, ele também avisa Ken para ter cuidado no caminho. Confuso, ele pergunta a Komil o que ele quer dizer com isso, mas o NPC se recusa a dizer mais alguma coisa. Ken logo percebe o que Gomu quis dizer, pois no momento em que chega à cidade do castelo, é cercado pelos civis que o elogiam por sua bravura. Eles oferecem todo tipo de guloseimas, deixando-o nervoso. Mas entre eles está a misteriosa garota Raposa, que ignora Ken e sai da multidão. Depois de finalmente se libertar, Ken chega ao castelo onde Ruku agradece por salvar seus camaradas no campo de batalha e, em resposta, Ken pede para ele não ser tão formal com ele. Ele também diz a Ruku que ele sempre foi um guarda-costas confiável e oferece sua gratidão pelos seus serviços. Ao ouvir Ken elogiá-lo, Thomas aparece do nada e começa a cantar os louvores de Ruku, o que o deixa desconfortável, e pede a Ken para simplesmente entrar no maldito palácio já. Ao chegar, Siglis e o rei Leotide pedem a Ken para ajudá-los a interrogar o Cavaleiro Negro. Lembrando que por baixo da armadura assustadora ela era apenas uma garotinha, Ken pergunta se estão tendo problemas com ela. Para sua surpresa, Siglis revela que a Cavaleira Negra não tem amor pelo exército demoníaco e tem sido muito cooperativa. No entanto, eles ainda precisam obter informações críticas dela, que se recusou a dar, pois quer que ele a interrogue. No caminho para a masmorra, Ken é acompanhado por Suzune e Siglis. Quando Ken pergunta por que ela está indo com eles, já que foi inútil, Suzune afirma orgulhosamente que está disposta a ser seu escudo de carne se necessário. Siglis então fala sobre como sua magia de cura provou ser mortal contra a magia negra do Cavaleiro Negro. Ao ouvir isso, Ken começa a entrar em pânico. Percebendo que ela deve estar com muita dor, ele corre para a prisão dela e pergunta se ela está ferida. A Cavaleira Negra admite que está doendo em todo lugar e que essa dor que está sentindo é estranha para ela, pois nunca havia experimentado algo assim antes. Quando Ken pergunta por que ela quer vê-lo, a garota revela que queria conhecer a pessoa que a derrotou tão mal. Tendo considerado o risco, Ken pede a Siglis para abrir a porta da prisão, pois ele deve entrar para ajudar a jovem cavaleira. A princípio, a Cavaleira Negra resiste, mas Ken a incita a deixá-lo entrar, e uma vez que ela concorda, ele usa sua luz de cura, fazendo sua armadura desaparecer. Percebendo o calor e o amor vindo de Ken, a garota começa a chorar e diz a Ken que nunca se sentiu assim antes. No dia seguinte, a Puma viciada em proteína de Ken afirma que vai aumentar a intensidade do treinamento dele, pois o exército demoníaco provavelmente atacará novamente. Depois de fazer birra, Ken é informado por Rose que não pode depender apenas da magia de cura para tratar seus ferimentos, pois há armas imbuídas com energia amaldiçoada que tornam suas habilidades de cura inúteis. Portanto, ele deve aprender táticas de batalha contra essas armas formidáveis ou será jogado longe. Após 3 dias inteiros sendo tratado como um boneco de pano, Ken finalmente consegue uma pausa e decide visitar a Cavaleira Negra. Ela o olha com irritação enquanto ele fala sobre Rose, mas quando ela lhe diz para deixá-la em paz, Ken a deixa apodrecer sozinha. Enquanto isso, Rose está diante do rei Leotide, que lhe pede outro favor. Momentos depois, ela chega na masmorra e diz ao Cavaleiro Negro que ela tem 2 opções. Ela pode viver o resto de sua vida nesta cela de prisão feia, onde não terá papel higiênico, ou pode ir com ela e se tornar parte do reino de Linger.
Para mostrar ainda mais sua bondade, Rose dá uma pancada forte na garota e coloca um colar mágico nela, projetado para selar mana. Depois de nocauteá-la, Rose a leva de volta para sua casa, onde Ken descobre seus planos de treinar o Cavaleiro Negro. Naquela noite, Rose revela a ele que o Rei Leotid pretende enviá-lo e seus amigos como mensageiros para outros reinos, para que a humanidade tenha uma chance contra todo o potencial do Senhor dos Demônios. No dia seguinte, enquanto Ken passeia pela cidade do castelo, ele percebe que agora tem fãs. Ele se encontra com Suzune, mas a ignora quando avista a garota raposa. Correndo até ela, ele a levanta no ar, mas a garota raposa diz que é hora de ele retribuir. Apresentando-se como a Mako, a garota raposa revela que sua mãe está terrivelmente doente e que ele é o único que pode salvá-la. Suzune, observando a cena, corre para acariciar a Mako, o que faz Ken gritar com ela. Enquanto isso, o Cavaleiro Negro treina com os outros NPCs que zombam dela por ser lenta. Irritada, ela os chama de goblins por serem feios. De repente, Rose chega e dá uma palmada forte na Dark Knight por estar preguiçosa. Por outro lado, Suzune descobre que foi a Mako quem mostrou a Ken uma visão dela e de Kouzuki morrendo. Uma vez que a história de fundo foi coberta, a Mako revela que teve que deixar sua casa e procurar um curandeiro, já que sua mãe está acamada com uma doença. Na comunidade das bestas, eles não têm curandeiros confiáveis. É por isso que ela chegou a Linga, esperando que um curandeiro a ajudasse. Quando Ken pergunta por que ela não visitou a clínica de Orga e sua irmã, a Mako revela que, para chegar aos territórios dos Beastkin, eles terão que fazer uma longa jornada para a qual Orga e sua irmã não estão aptos. Suzune aponta que ela poderia pedir a Rose, mas a Mako afirma que tem medo dela, e além disso, teve uma visão de Rose a rejeitando. Depois de ponderar por um tempo, Ken diz a Mako que quer ajudar, mas deve perguntar a Rose primeiro. No entanto, quando ele revela toda a história para Rose, ela afirma que qualquer coisa envolvendo os Beastkin é um assunto sério, já que nenhum reino tem permissão para tê-los em suas terras, devido aos seus talentos especiais. Mas conhecendo Ken, Rose decide ajudá-lo levando o assunto ao Rei Leod. Mais tarde naquele dia, o Cavaleiro Negro se recusa a tocar na comida dela. Então Ken lhe dá um diário que a ajudará a se sentir menos solitária. No dia seguinte, ela começa a treinar mais seriamente, mas fica horrorizada ao ver a intensidade com que Rose treina Ken. Notando o interesse da Cavaleira Negra em Ken, Rose diz a ambos que, a partir de agora, ela será treinada por Ken. Depois que ela vai embora, Ken finalmente pergunta seu nome verdadeiro e ela revela que é Felmy. Achando que não é grande coisa, Ken se distrai com Blarin, o que irrita Felmy, já que compartilhar nomes é importante para ela. Ela pergunta se ele não vai dizer mais nada, mas Ken afirma que como o nome dela não é Rumpelstiltskin, não importa. Magoada, Felmy começa a correr para escapar do constrangimento e acaba desmaiando mais tarde. Naquela noite, enquanto Felmy tenta encontrar lanches, ela ouve uma conversa entre Rose e Ken sobre ele ir em uma jornada para entregar cartas a outros reinos. Ao saber de uma informação tão crucial, Felmy acorda cedo e sai correndo. Enquanto isso, Ken e a Mako chegam ao castelo onde o Rei Leod agradece de coração por ela ter salvado o reino. Com isso, ele diz a Ken que decidiram conceder seu desejo, então ele terá permissão para visitar Mielark, um reino que fica ao lado do território dos Beastkin. A Mako agradece ao rei enquanto Rose rapidamente alcança Felmy. Ela explica que a princípio pensou que ela iria avisar os demônios sobre seus planos, mas como está acampando na floresta, deve significar que ela esperava se juntar seriamente a Ken em sua missão. Felmy cora e pergunta a Rose por que ela não está preocupada com ele, ao que ela revela que Ken é basicamente um deus da guerra agora, que tem propriedades de cura. Então, os únicos que precisam temer são seus inimigos. Naquela noite, Rose se aproxima de Ken e diz a ele que ir nessa missão vai mudá-lo, mas ela tem fé nele. Isso o faz chorar, e ele se torna absolutamente certo de que vai ficar neste mundo e proteger aqueles que ama. Você quer viver como um curandeiro em outro mundo? Se sim, comente tomates, e como sempre, se você gostou deste resumo, siga e assista a este vídeo aqui.